muito bom dia. Sem poder receber dinheiro de empresas, senadores e deputados buscam uma nova forma de financiar as campanhas. Uma comissão de senadores deve apresentar uma proposta nesta quarta-feira. É que o prazo está cada vez mais apertado. Senadores e deputados têm exatos 17 dias para aprovar novas regras para a eleição do ano que vem. O anúncio veio logo após a reunião de líderes. 5 senadores vão ter até amanhã desta quarta-feira para apresentar uma nova proposta para o financiamento de campanhas. Nós temos que encontrar uma solução para isso, sem mexer na saúde, sem mexer na educação e sem ir buscar dinheiro novo, e sim dinheiro que já é gasto com a política. Uma das propostas acaba, por exemplo, com a propaganda eleitoral no rádio e na TV, só que ainda não há consenso. O que vai ficar em debate é apenas um ponto, só este. Ou seja, se você vai tirar 2,5 bilhões das emendas impositivas de bancada e manter o tempo de rádio e televisão, ou se você única e exclusivamente vai, tá certo? Eliminar o tempo de rádio e televisão e transformar o fundo em 1,5 bilhão daquilo que era a renúncia fiscal. Não, o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão nós queremos manter, ainda que ele possa vir a ser barateado, como, por exemplo, que seja permitida apenas a gravação num estúdio e sem nenhum tipo de gasto suplementar. E ainda na tarde desta terça-feira, os senadores aprovaram em segundo turno a proposta que altera a Constituição para simplificar a prestação de contas nos pequenos municípios. A expectativa é beneficiar aqueles com até 15 mil habitantes. É que hoje, na hora de fechar as contas, os critérios são os mesmos para os pequenos e grandes municípios, o que acaba prejudicando as administrações de menor porte. O plenário ainda aprovou a indicação do secretário-geral do Senado, Luiz Fernando Bandeira, para a vaga do Senado Federal no Conselho Nacional do Ministério Público. É um companheiro leal, um funcionário dedicado do Senado da República, que preenche todos os requisitos legais para a ocupação do cargo do conselheiro do Ministério Público Nacional e é funcionário de carreira da nossa casa. Nós temos um conjunto de servidoras e servidores nessa casa que recebem e são respeitados pelo Brasil inteiro. E um desses servidores, que tem uma carreira brilhante, que atuou nas mais diferentes e importantes funções na carreira de servidor do Senado Federal, é o Luiz Fernando Bandeira de Mello. Votar nele, fazer essa indicação é prestigiar, é dar um voto em todos que compõem o Senado Federal. O plenário do Senado também aprovou o nome de Walter de Agra Júnior para exercer o cargo de procurador-chefe da Procuradoria Federal Especializada junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, para um mandato de 2 anos. Os senadores aprovaram ainda projeto que legaliza a situação de servidores de cartórios que mudaram de unidade entre a promulgação da Constituição de 1988 e a entrada em vigor da Lei dos Cartórios em 1994. Essas mudanças foram autorizadas por leis estaduais vigentes na época e homologadas pelos tribunais de justiça dos estados. A Comissão de Constituição e Justiça tem reunião marcada para daqui a pouco, às 10 horas da manhã, e deve decidir sobre as propostas que prevêem o voto distrital misto nas eleições para o Legislativo. Um projeto de lei e uma PEC tratam do assunto. O sistema distrital misto combina 2 modelos. O voto em lista fechada, em que o eleitor vota no partido e os candidatos são eleitos a partir de listas pré-definidas, e o voto distrital, em que os estados são divididos em distritos e cada um deles elege um representante. Nesse sistema distrital misto, os eleitores teriam direito a 2 votos, um para o candidato do distrito e outro para o partido. Metade dos deputados de cada estado viria das disputas nos distritos
e a outra metade sairia das listas partidárias. O sistema eleitoral distrital aproxima o eleitor de seu representante e assegura identidade entre eleitores e seus deputados, possibilitando ao cidadão o contato direto com o parlamentar eleito pelo distrito onde ele vota e reside. É um sistema que torna a eleição muito mais barata, muito mais econômica, na medida que ela se faz em distritos e que o partido responsável pela lista a fará ao nível regional. Então, o custo também será extremamente reduzido. Outra proposta que muda a lei eleitoral está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, a que proíbe empresas que fazem pesquisas eleitorais de prestarem serviços a governos, partidos e candidatos em ano eleitoral. Os senadores também deverão voltar a debater o projeto que abre a possibilidade de servidor público estável perder o cargo por insuficiência de desempenho. O sentido é qualificar o serviço público através do funcionário estável. E o cumprimento de uma norma constitucional, muito bem apanhada pela senadora Maria do Carmo, que há 19 anos já poderia ter recebido esta lei complementar, que é do artigo 41, que prevê a hipótese de avaliação do funcionário por insuficiência de desempenho. Enquanto a Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado examina esses projetos de reforma política, lá na Câmara, os deputados rejeitaram nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição que previa o sistema distritão para a eleição de deputados e vereadores já a partir do ano que vem. Com isso, permanece o sistema proporcional, aquele em que as vagas são distribuídas de acordo com o desempenho eleitoral de partidos ou coligações. A Comissão de Assuntos Econômicos se reúne hoje à tarde para discutir a crise fiscal no Brasil. A comissão vai debater o cenário das contas públicas, ainda sem a aprovação da reforma da Previdência. Segundo o Tesouro Nacional, o déficit do regime geral da Previdência Social em 2017 será de 184 bilhões de reais. Ainda assim, a reforma, que ainda precisa ser votada pelo Congresso, não é a única medida para resolver a crise. Gastos com pessoal, com funcionalismo, os gastos correntes, todas as medidas que afetem esse tipo de despesa e que permitam deixar o Estado mais probo, mais eficiente, são também bem-vindas. Agora, não vai ser trivial, não tem uma medida só que resolva o assunto, uma bala de prata. Então, tem uma combinação de ações que a gente precisa discutir, não basta apenas discutir uma medida de ajuste fiscal, para que então o país comece a ver a luz no fim do túnel. A audiência vai debater os cenários e as alternativas para sair da crise fiscal. O pedido foi feito pelo senador Armando Monteiro. Ele se preocupa com o espaço reduzido para cortes de despesas discricionárias e o crescimento contínuo de gastos obrigatórios. Não há muitas opções. Ou aumentamos a carga tributária, que a sociedade não aceita, ou controlamos os gastos. Ou então aumentamos o endividamento, que não é mais possível. Portanto, é hora do Senado Federal fazer essa discussão e ajudar no encaminhamento das medidas que são urgentes e que precisam ser adotadas. Além de aumentar impostos, as outras alternativas para financiar o Estado seriam pegar dinheiro emprestado ou emitir mais moeda. Imagine se a gente fosse fazer tudo o que o Estado faz só com arrecadação. Teria que ter uma carga tributária ainda mais gigantesca. Ou então teria que emitir moeda, o que gera inflação. Essa trajetória é insustentável. Ou adotamos medidas para poder corrigir essa trajetória, ou então o país se verá numa situação de absoluta ingovernabilidade do ponto de vista fiscal. Vamos conferir agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. Vamos lá. A regulamentação do transporte individual privado de passageiros é tema de audiência pública
conjunta das comissões de Ciência e Tecnologia, Assuntos Sociais, Assuntos Econômicos e de Infraestrutura. Foram convidados representantes do Ministério da Justiça, de entidades sindicais e de especialistas no tema. Na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, um dos itens na pauta é o projeto que fixa condições e requisitos para a classificação de estâncias. A CPI mista da JBS faz reunião para definir o plano de trabalho da comissão. Parlamentares devem também discutir e votar requerimentos de convocação de depoentes e de pedidos de informações e de documentos. Na Comissão de Educação, às 9h30, audiência pública sobre a Base Nacional Comum Curricular. E na Comissão de Direitos Humanos, a reunião é para votar matérias. Na pauta está o projeto que garante às pessoas com deficiência o direito de se fazer acompanhar do cão-guia em veículos de uso coletivo. E o presidente do Senado, Eunício Oliveira, criticou a quantidade de medidas provisórias editadas pelo governo e enviadas para análise do Congresso. Em 16 anos, já foram editadas 800 medidas provisórias, uma média de 50 MPs por ano. Nenhum país do mundo que leve a sério o seu parlamento pode editar 50 medidas provisórias por ano, que eu tenho certeza não há urgência e nem relevância que expliquem esse excesso. Portanto, essa casa que hoje recebe a medida provisória número 800 em 16 anos, com a média de 50 medidas provisórias, essa presidência vai devolver medidas provisórias que cheguem aqui, que sejam editadas agora, que cheguem aqui, que não tenham o prazo daquilo que nós aprovamos, dando 2/3 para a Câmara dos Deputados, porque lá tem mais deputados do que senadores, e 1/3 para que essa casa possa modificar, rejeitar, acatar, emendar matérias que venham votadas da outra casa. Projeto aprovado nesta terça-feira pela Comissão de Ciência e Tecnologia busca garantir o sinal de celular ao longo das rodovias. Hoje, em muitos pontos, o usuário fica incomunicável. O projeto obriga as empresas de telefonia a garantir o sinal por toda a extensão de rodovias estaduais e federais. O prazo para a implantação é de 5 anos. O autor do texto, o senador Cássio Cunha Lima, lembrou que muitas vezes é impossível chamar pelo socorro após acidentes nas estradas. Segundo o senador, o transporte de cargas também ficaria mais barato, já que a comunicação por satélite usada hoje encarece o serviço. A privatização da Eletrobras foi tema de audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Os participantes criticaram a medida e duvidam que ela melhore a situação econômica do país. A Eletrobras é a estatal que administra geradoras e distribuidoras de energia no Brasil. Especialistas do setor elétrico afirmaram que a privatização dessa estatal, proposta pelo governo, vai aumentar a conta de luz dos brasileiros e pode colocar em risco a segurança hídrica de grande parte da população. O professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luiz Pinguelli, explicou ainda que a privatização não vai resolver o problema do déficit das contas públicas. O que se espera apurar nessa venda é da ordem de 20 a 30 bilhões de reais, de tudo. Bem, há um buraco nas contas do governo e todos nos preocupamos com isso. Mas também o buraco nas contas do governo já está em mais de 150 bilhões de reais. O que o setor elétrico inteiro vai contribuir é da ordem de 20 bilhões, 30 bilhões talvez. Não tapa o buraco. O buraco vai continuar aberto e nós vamos perder um instrumento de política energética. Não podemos aceitar que um setor que exerce impacto no desenvolvimento econômico, social e tecnológico do Brasil seja destruído para cobrir déficits de caixa do governo. Nós ficamos por aqui. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.